uma boa noite a todos, sejam todos bem-vindos à nossa Casa de Oração, Mãos Unidas. Mais uma vez estamos aqui para refletirmos à luz da doutrina espírita. Para a noite de hoje eu escolhi o tema Amai os vossos inimigos. O Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 12. E eu vou ler para dar início à explanação. Pagar o mal com o bem. Aprendestes que foi dito: amareis vosso próximo e odiareis vossos inimigos. E eu vos digo: amai os vossos inimigos, fazei o bem àqueles que vos odeiam, e orai por aqueles que vos perseguem e vos caluniam, a fim de que sejais os filhos do vosso Pai que está nos céus, que faz erguer o sol sobre os bons e sobre os maus, e faz chover sobre os justos e os injustos. Porque se não amardes senão aqueles que vos amam, que recompensa disso tereis? Se o amor ao próximo é o princípio da caridade, amar os inimigos é a sua aplicação sublime, porque essa virtude é uma das maiores vitórias alcançadas sobre o egoísmo e o orgulho. Então, este capítulo, capítulo 12, amai os vossos inimigos. Jesus nos orientou que nós devemos amar os nossos inimigos e não odiá-los. Porque é bem fácil a gente amar aqueles, aqueles que são fáceis, que não nos contrariam, que pensam como a gente pensa, que têm atitudes boas. Então é super fácil amar a esses. Mas quando se fala aqui em inimigos, não se fala somente aqueles que a gente guarda mágoas, rancor, ódios e vinganças, mas também aqueles irmãos que são difíceis de convivência. Por que eles são difíceis de convivência? Porque eles pensam de maneira diferente do que nós pensamos. Eles têm outros conceitos, outras opiniões, e pensam de maneira diferente da gente. Então já é mais complicado. E daí eu peguei o texto também, Amando os Inimigos, no Momento Espírita, e nos diz o seguinte: você já percebeu que há pessoas que nos exigem um pouco mais de esforço para serem amados? Já, né? Há pessoas que cruzam o nosso caminho e que muitas vezes nós não simpatizamos, nós não conseguimos entrar na sintonia dela. Por que isso? Enquanto alguns têm acesso fácil no nosso coração, então, enquanto há aqueles irmãos que têm dificuldade para nós convivermos com eles, há aqueles que são bem fáceis. Esses são fáceis de amar, né? São fáceis de entrar no nosso coração. E nós os aceitamos com amor, com alegria, mas nós temos também aqueles irmãos que são mais difíceis de convivência. Então, o convívio, outros nos solicitam um empenho pessoal para poucos momentos de relacionamento. Então nós temos aqueles que entram de maneira fácil no nosso coração e aqueles que com muita dificuldade conseguem um pouquinho, dos nossos sentimentos. Nós os encontramos no ambiente de trabalho, no seio da família, na vizinhança e nas relações sociais mais diversas. Quem de nós não tem no seu ambiente de trabalho aquele colega, que quando está vindo diz: vem ele, Na família: mas eu não consigo, já estou indo embora porque não aguento mais nas reuniões de família, Não suporto determinada pessoa, não consigo ouvir nem a voz daquele irmão. É assim que acontece. Na vizinhança, há vizinhos que a gente diz: adora dar bom dia, gosta de ter vizinhos que a gente diz: quero nem olhar, faço de conta que nem enxergo, Tem ou não tem? Temos, gente? Temos bastante pessoas assim, bastante irmãos. Então, nas mais relações sociais diversas acontece isso. E por que acontece isso, então, se tem aqueles que entram nos nossos corações e que nós amamos assim de maneira, gratuita, sem esperar nada em troca?
Por quê? Eles trazem, esses que são mais difíceis, eles trazem os valores que não são compatíveis com os nossos. Os valores deles são diferentes dos nossos. E acontece isso, então, eles têm atitudes que nos desagradam, usam de linguajar que nos parece inadequado. Então, essa, né, é uma parte. As atitudes deles são diferenciadas das nossas, o linguajar deles também é diferente, e os valores deles são diferentes dos nossos. Então, o que acontece? Há um choque, né, entre os valores deles e os nossos. E nós achamos que eles estão errados, totalmente de acordo com as opiniões, com as sugestões que eles dão. Muitas vezes nós nem os ouvimos, nem procuramos entendê-los, o porquê que eles são assim. E nós continuamos a nossa jornada. Os seus conceitos nos parecem absurdos. Às vezes não acontece assim, algum irmão que aproxima de vocês, comigo acontece, né? Que eles têm uns conceitos assim absurdos, no meu ponto de vista, na minha opinião, que eu acho que é um absurdo tal. Mas para ele, aquilo não é um absurdo. Mas, como eu disse, a nossa sintonia não bate, né? O seu modo de vida um tanto esdrúxulo e seus parâmetros morais nos chocam. Às vezes eles têm uns parâmetros morais assim que nos chocam, que batem contra o que nós pensamos, com o que nós acreditamos, como aquilo que nós achamos que é o correto. São esses que nos exigem esforços para que nós os possamos amar. Como que nós vamos amar estes irmãos que são totalmente contrários de nós, que pensam diferente, que têm atitudes diferentes, né? Então é complicado. Eles têm uma forma esquisita, uma forma incomum de vida. Então nós achamos assim, ó, muito complicado a gente amá-los. Porque ainda caminham. E por que acontece isso? Porque ainda caminham distantes das estradas que elegemos para nós mesmos. A convivência com muitos deles parece um grande sacrifício. É um grande sacrifício por estar perto desses irmãos. Então, tu faz assim um sacrifício enorme para poder conviver com estes irmãos, por causa de todas as circunstâncias que geram ao redor dele e as nossas opiniões, sugestões, que não batem, a nossa maneira de viver não condiz com a maneira dele. Porém, quando Jesus nos ensina, que a gente vê aqui, né, amai os vossos inimigos, no capítulo 12, do Evangelho segundo o Espiritismo. Porém, quando Jesus nos ensina que devemos amar os nossos inimigos, é a esses também que o Mestre se refere. Então, o Mestre está se referindo, não é só aqueles que nós temos ódio, rancor, mágoas. Você sabe que o ódio, o rancor e a mágoa só faz mal para quem? Para nós mesmos, né? Então, nós temos que tirar dos nossos corações a mágoa, o rancor, os ódios e colocar lá dentro o perdão. Aquele perdão sincero, mas isso não significa que eu vou trazer para dentro da minha casa esses irmãos, né, que conviver comigo, esses irmãos que têm o sentimento de ódio em relação à minha pessoa, rancores, mágoas. Quem não pode ter esses sentimentos sou eu. Se ele tem esses sentimentos em relação à minha pessoa, é com ele que tem que se resolver. Eu tenho que perdoar, mas perdoar de coração, perdoar realmente, né? Não é dizer assim, eu te perdoo, tá bom, tudo bem, foi. E daí, na primeira oportunidade, mas tu me fez isso. Então eu não perdoei porque eu lembrei. Porque eu guardei lá no fundinho e eu estou tirando lá do fundo do meu coração aquilo ali. Muitas vezes imaginamos que inimigo seja somente aquele pelo qual nutrimos ódio, desejo de vingança, rancor profundo, como eu já tinha falado, né?
É verdade que esses o são, porém esses outros, os que ainda não conseguimos amar e querer bem, representam o mesmo convite que a vida nos faz para aprendermos a amar. Então, por que esses irmãos com essas dificuldades cruzam o nosso caminho? Para que nós possamos aprender a amar. Ah, mas eu vou amar a partir de hoje, a partir de agora? Não. Não é da noite para o dia, não é numa simples conversa ali, eu já vou amar o irmão do jeito que ele é, tal e tal. Não, não é assim, né? É verdade que de rompante não conseguiremos tê-los como amigos, recebendo na intimidade do nosso lar. Nós não vamos receber na intimidade do nosso lar aqueles que nós não temos, né, uma simpatia, mas nós temos que aprender a amá-los. Não será em alguns dias que teremos abrigados em nosso coração. Nós não vamos colocar eles dentro do nosso coração da mesma maneira que nós colocamos aqueles que nós amamos, que nós conseguimos ter a convivência, né? Então não é de uma hora para outra. E nem ocorrerá da noite para o dia, como eu já falei, a transformação de nosso sentimento de um antagonismo intenso para uma simpatia restrita. Não é assim. Não é de hoje para amanhã. É aos poucos que nós vamos adquirindo a confiança, que nós vamos adquirindo, né? Nós vamos convivendo com eles. Porém, à medida que nós entendemos o ensinamento de Jesus, temos condição de dedicar algo mais do que nossa antipatia a esses que nos parecem pedras de tropeço na jornada. Então, no momento que eu entender qual é o ensinamento de Jesus, que nós temos que aprender a amar. Então, eu não vou mais considerar esses irmãos difíceis de convivência como sendo tropeços na minha jornada, como sendo pedras que nós temos ali, né, para pular por cima ou pular para o lado. E nós vamos precisar aprender a amá-los. Assim, à medida que nós procuramos compreender sua limitação, então nós temos que tentar compreender o porquê que aquele irmão tem aquelas atitudes, por que a gente não consegue amá-lo, por que a gente não consegue aceitar a maneira como ele é. Porque não é da mesma maneira que nós pensamos. Então nós temos que começar a compreender as limitações dos irmãos que agem desta maneira, que têm essas atitudes, que têm esses pensamentos, essas opiniões que são contrárias às nossas. Nós temos que procurar entender o porquê da limitação desse irmão. A tolerância começa a compartilhar espaço onde antes só havia implicância. E como a gente implica, né, com esses irmãos? Como eu já falei, a gente procura distância, a gente quer se afastar, mas eles estão ali conosco, no nosso ambiente de trabalho, na nossa família, estão no convívio social nosso. E no momento que nós procurarmos compreendê-los, compreender a limitação que eles têm, nós vamos trocar. Então nós vamos ter a tolerância, que começa a compartilhar espaço onde antes havia a implicância. O que é a tolerância? Como é que nós vamos ter tolerância, né? Nós vamos respeitar as diferenças humanas, nós vamos suportar com paciência, certo? Quando conseguimos perceber seus dramas íntimos, então esses irmãos geralmente têm dramas íntimos, dramas que nós não entendemos o porquê. Então nós temos que procurar saber o porquê que eles apresentam determinados comportamentos. A impaciência que nós dedicamos a ele perde lugar para a indulgência. Então nós vamos tirar a impaciência e vamos começar com a indulgência. A indulgência é o perdão para uma falha. É a facilidade para perdoar os erros cometidos. Quem de nós não comete erros? Todos nós cometemos erros.
E todos nós queremos ser perdoados. Todos nós queremos perdão. Quem comete um erro e daí você toma consciência de que errou, o que você vai fazer? Você vai pedir perdão, você quer ser perdoado. Se você errou com um irmão, com um familiar, com um amigo, você vai pedir perdão para ele, né? E você também quer perdão. Então, como que você quer perdão e não quer perdoar os irmãos difíceis que surgem na nossa caminhada? Quando conhecemos um pouco de suas histórias de vida, seus dramas e dificuldades, as palavras ríspidas são sendo substituídas pelo silêncio, quando não por palavras de apoio. Então, nós não podemos, geralmente, quando acontece de nós encontrarmos irmãos de difícil convívio, que não batem as suas opiniões com as nossas, nós não podemos agredi-los, começarmos a discutir com eles. Então, o que nós devemos fazer neste momento? Para que nós possamos ajudar este irmão que ainda não alcançou o nível, né, de conhecimento, o nível de atitudes que nós consideramos normais. Mas para ele é normal aquilo. Mas com o tempo ele vai vendo se essas atitudes, essas sugestões, essas opiniões estão prejudicando-o. É óbvio que ele vai procurar modificar. E nós vamos ter um papel importante. Por quê? Porque quando, aqui, como eu disse, quando conhecemos um pouco de suas histórias de vida, o que aquele irmão já passou na vida, por que ele é daquela maneira, por que ele acha que aquilo ali é importante, que aquilo ali é o certo, que não é o errado, devido às suas histórias de vida, né? Os dramas e dificuldades que ele já passou. Então não adianta eu começar a discutir com ele e usar palavras ríspidas. Então eu tenho que substituí-las por palavras de apoio ou silêncio. Se eu não tenho uma palavra adequada, ele está agressivo, discutindo, impondo a sua opinião. Você não concorda, mas você vai entrar na discussão, você vai entrar naquela energia. Não vai entrar naquela energia. Você vai ficar em silêncio se você não sabe o que dizer para ele. E, como a gente sempre diz, se você não pode ajudar, faça preces. Peça por ele para que ele possa entender, compreender e se modificar. É assim no exercício da aproximação sadia, da compreensão do próximo, que o amor inicia seu trajeto. Então, no momento que você começa aos poucos se aproximar do irmão, aos poucos, né, ser tolerante, indulgente, você vai conseguir fazer com que ele se modifique. E você vai conseguir, você vai ter a compreensão, compreender o próximo, e o amor inicia o trajeto. Aí você começa a desenvolver o quê? O amor aos inimigos. O amor, você vai começar a amar os inimigos. E esses inimigos vão se transformar em quê? Em amigos. Eles são inimigos, mas eles são inimigos porque eles pensam de maneira diferente do que a gente. Como eu já falei, eles têm atitudes diferentes. Mas o que os leva a ter essas atitudes? São lá. Tudo que eles passaram, as limitações que eles tiveram, os dramas que eles passaram na vida, então os fazem ser daquela maneira. E nós precisamos procurar auxiliá-los com palavras ou ficar em silêncio até que eles entendam o nosso silêncio. E de maneira alguma ser ríspido e agredi-los com palavras. Inicialmente se faz da forma de algumas virtudes, que lhes são filhas diletas, como a benevolência, a indulgência e o perdão. Então, a benevolência, demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas, né? Então, nós temos que
demonstrar uma boa vontade. Aí, estou ali sentada, chega essa pessoa difícil e começa. Começa a falar. E você tem que ter boa vontade. Escutá-lo, procurar entendê-lo. Óbvio que você não vai dizer, você está certo. Eu estou errado. Eu tenho as minhas convicções, os meus conceitos, as minhas virtudes, no que eu acredito. Mas ele vai começar a disparar tudo. Você fica em silêncio, ouvindo, e isso também vai ajudar muito. Às vezes eles vêm para que a gente apenas os ouça. E você em silêncio ouve e após. Você diz uma palavra de apoio e coloca a tua opinião. Não vai concordar plenamente com ele. Então, a benevolência, a indulgência e o perdão. O perdão, todos nós sabemos o que é o perdão. Todos nós sabemos o que é perdão. Nós só precisamos colocar o perdão em prática. Todos nós sabemos que nós devemos perdoar. Todos nós sabemos que nós devemos amar. Então, nós temos que colocar em prática o que Jesus nos ensinou. Não adianta eu ler e ter o conhecimento e não colocar o conhecimento em prática no nosso dia a dia. Perdoar, todos nós sabemos o que é perdoar. A indulgência, o perdão por uma falha, porque nós também queremos ser perdoados. E a benevolência, demonstrar bondade ou boa vontade em relação às outras pessoas. Mas muitas pessoas, às vezes, irmãos, são orgulhosos, egoístas, e não preferem afastar-se das pessoas difíceis. E Jesus nos ensinou ao contrário. Nós necessitamos acolher esses irmãos, para que nós possamos também desenvolver a capacidade de amar. É muito fácil nós amarmos aqueles que nos conquistam, que entram nos nossos corações. Fácil amar as pessoas que pensam como nós pensamos, que fazem somente coisas boas, que não dão problemas. É muito fácil. Como se diz, a ovelha negra da família é a mais difícil de ser amada. Por quê? Porque ela é diferente de nós, pensa diferente. Então, nós temos que procurar amá-la. Amá-la e amar. Então, aos poucos, vai ganhando forma, permitindo uma convivência mais salutar e enriquecedora. Então, no momento que eu começo a silenciar, que eu começo a falar palavras de apoio, são pessoas difíceis, é fácil? Não é fácil, mas não é impossível. E é o que Jesus nos ensinou, a amar a todos sem distinção. E amar sem esperar nada em troca. Não existe barganha no amor. Eu simplesmente amo. Eu não posso amar uma pessoa, eu amo ela, porque ela tem uma casa bonita, linda, maravilhosa, me convida para um chá, para um café, para uma festa. Isso não é amor. Então é sem barganha. É amar sem esperar nada em troca, é aquele amor incondicional, sem condições. Que nem Deus nos ama. Ele nos ama incondicionalmente. Já pensaram se o sol nascesse só para aqueles que Deus escolhesse? Ele larga aquele sol maravilhoso, nasce, se põe para todos, sem distinção. A mesma coisa, a chuva. Se fossem escolhidas determinadas casas para chover, outras não. Tu é bom, tu recebe a chuva. Tu é bom, tu recebe o sol. Os outros não. Imaginem. Deus é maravilhoso. Ele está sempre pronto para nos amparar. E o que Ele quer da gente? Qual é a nossa missão aqui? O que nós temos que fazer aqui? O que nós estamos fazendo hoje aqui? Colocar em prática os ensinamentos. Nós somos abençoados porque nós temos o conhecimento da doutrina espírita. Quem conhece a doutrina espírita, os seus ensinamentos,
em prática. Só colocar em prática esses ensinamentos de Jesus, que nós seguiremos em frente, né? Com muita alegria, com muita fé, com muita esperança. Então, aos poucos vai ganhando forma, permitindo uma convivência salutar e enriquecedora. Aos poucos. Não é da noite para o dia, de um dia para o outro, de uma hora para outra. Não é assim, aos pouquinhos. Vamos trazendo estes irmãos, amando, desenvolvendo, que é para o nosso bem desenvolver o amor. Não é só para ele. Nós também precisamos. Quem de nós não quer ser amado? E às vezes nós somos chatos, às vezes nós somos chatos também. E às vezes tem pessoas que nos amam e tem pessoas que não nos amam, que não gostam de nós. E é o direito delas, né? Então nós temos que pensar nisso. E daí eu penso assim, não, eu só julgo aquele irmão, ele é chato, insuportável, mas eu não sou chato, insuportável também com outras pessoas, com os meus familiares, com os meus amigos, com meus colegas de trabalho. Eu gosto de falar, a gente gosta de ajudar os outros e cuidar da vida dos outros. Nós temos que cuidar das nossas vidas, né? Da nossa vida. Porque quando nós partimos, vocês já viram algum funeral com um caminhão de mudança atrás? Cheio de bagagens e tudo aquilo que a gente conseguiu material? Não. Jamais. Por quê? Porque nós só levamos nesta vida aquilo que nós plantamos, que é o bem, que é o amor, que é a paz. É isso que nós levamos para o outro lado. Quando nós fomos chamados por Deus, nosso Pai maior, que Ele é o dono da nossa vida. Quando Ele nos chama. Então nós temos que estar preparados e desenvolver o amor. Por fim, na medida em que permitimos os sentimentos se transformem em empatia e compreensão. Convite que a vida nos faz exercitarmos o amor ao próximo. Então, amar ao próximo como a ti mesmo, que Jesus disse. Jesus falou isso para mim. Amar o próximo como a ti mesmo. Mesmo sabendo que ainda uma longa caminhada nos espera até que aprendamos efetivamente a amá-los. Será nos pequenos passos de hoje que conquistaremos esse amor para com esses difíceis de amar. Eles são difíceis de amar. São. E quem diz que nós também não somos difíceis de amar? Ninguém é perfeito. Eu sou amada, admirada por todos. Não. Sempre tem alguém que discorda da gente. Sempre tem alguém que não nos ama, que não quer a nossa companhia, que prefere distância. Então, todos nós, a gente precisa estar preparado para isso. Amar incondicionalmente, como Jesus ensinou. Então, nós precisamos exercitar o amor. E a melhor maneira de exercitar o amor e aprender a amar é amar esses difíceis, as pessoas difíceis, os irmãos mais difíceis. Assim como nós também, às vezes, somos difíceis em determinadas situações. Então, baseado no capítulo 12, amar o inimigo, quem quiser dar uma lida bem interessante, amai os vossos inimigos, capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, está tudo aqui. E vamos procurar exercer o amor incondicionalmente. Jamais esperando algo em troca. Amar por amar. Que Jesus nos amou incondicionalmente. Deus nos ama incondicionalmente. Está sempre pronto. A gente erra. E Deus está ali sempre perdoando, esperando que a gente se arrependa, que a gente se modifique. E é isso que nós temos que fazer aqui, enquanto nós estivermos aqui. Porque nós temos que levar alguma bagagem quando a gente partir. Quando nós retornarmos à pátria espiritual, nós temos que levar uma bagagem. Não vai ser nossas roupas, nossa casa, nossos carros. Não. Nós precisamos, aqui no mundo físico, de conforto, precisamos nos merecemos. Mas nós também precisamos
preparar o nosso espírito. Ele tem que estar preparado. A nossa consciência vai nos cobrar depois. Quando nós desencarnarmos, é nós conosco mesmos. O que você fez? Eu não fiz nada de mal. Mas também não fiz nada de bom. E daí, né? Então não adianta só não fazer o mal, nós temos que fazer o bem, sem olhar a quem, e principalmente, né, sem registro de selfies, quando você está fazendo o bem, sem registro de selfies. Porque o bem você faz sem olhar a quem. E que a mão direita não sabe o que a esquerda fez, e nem a esquerda sabe o que a direita fez. Né? Então vamos exercitar esse amor com os nossos difíceis, assim como nós também somos. Né? Então eu agradeço a oportunidade de conversar com vocês hoje, na noite de hoje, nesse domingo maravilhoso, com o nosso garozinha, né? E espero que vocês tenham entendido o recado e vamos procurar exercitar o amor da melhor maneira possível. Tá bom? Que assim seja. Muito obrigada pela atenção de todos.